Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vou gravar um vídeo, não muito rápido, né? Porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero falar um pouquinho sobre a atribuição 2025. Nós tivemos uma reunião, eu e o Vicente, na sexta-feira, então tem muita coisa para a gente poder conversar com vocês. A princípio, a gente não saiu nenhuma resolução à categoria O, lembrando também que os ingressantes aí têm que estar aptos para poder começar, então os que já tomaram posse já vão participar dessa atribuição inicial. Aos remanescentes, tá? Considerados aí uma nova categoria dentro do O, são apenas um O com prioridade, ok? Vocês com certeza terão uma classificação melhor e terão prioridade na hora da atribuição de aulas, porém não é nesse momento. Ainda vai sair o cronograma de atribuições para a categoria O, que não é o caso agora de vocês, tudo bem? Então, por enquanto, somente efetivo e F é o que a gente tem por agora, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução 95, tá bom? Resolução 95. Vou colocar no modo apresentação, que fica mais fácil para a gente visualizar. Eu não consigo falar de tudo, gente, aqui, mas vamos tentar o máximo que a gente conseguir, tudo bem? Bom, aqui essa primeira parte está falando do que cabe ao diretor da unidade, lembrando que o interesse aqui é o pedagógico da unidade. E como prova disso, tá? Já adianto para vocês, na hora da atribuição, professor efetivo e F, só vai conseguir indicar o turno, tá? Não vai indicar as turmas passam a ser atribuição do diretor de escola. O diretor é que atribui as turmas de acordo com o perfil de cada turma e de cada docente, tá? Vocês não vão conseguir. Segundo eles, vocês conseguem até visualizar as turmas, eu vou mandar essa prévia para vocês, porque nós já temos, né, junto com a matriz que já foi homologada, mas vocês não conseguem fazer a indicação das turmas, somente dos turnos. Então, se você tem interesse em trabalhar manhã, tarde, noite, vocês vão colocar. Se tem interesse de trabalhar em mais de um turno, vai ter que colocar, inscrever mais aí de um turno, tá bom? Para a gente poder saber. E aí a gente que vai atribuir as turmas de acordo com o interesse pedagógico da escola, tá? É importante também que vocês saibam que hoje, né, segundo a carga horária, nós temos agora 50 minutos de aula. Tendo 50 minutos de aula, não será possível quem tem 32 aulas estar no mesmo período, tá? Porque só dá para fazer 30 aulas. Então, esse professor que tem 32 aulas, obrigatoriamente, ele vai estar em outro período, tá? Então, ele vai estar em dois períodos aqui na escola, e aí a gente tem que pensar direitinho como que faremos isso. Então, o professor tem 32 aulas, obrigatoriamente vai estar em dois períodos, tá bom? Os que não completarem aqui, terá que completar a nível de diretoria de ensino, como já aconteceu nos anos anteriores. Vou passar aqui para a gente poder conversar mais um pouco. Avancei demais aqui. Aqui. Então, compete ao diretor, a gente já falou sobre isso, as cargas horárias das classes e aulas com jornais de trabalho, as opções docentes, essa é a prioridade, né? Em nível da unidade escolar, cabe aqui a comissão regional garantir que aconteça, o supervisor vai acompanhar também, junto à diretoria de ensino, nós temos a etapa da diretoria de ensino, as etapas da unidade escolar, então, baseado aí no cronograma que soltaram, depois eu apresento para vocês. Só para que fique bem claro para vocês, tá, gente? Para quem não sabe disso, eu também vim saber disso há pouco tempo. Nessa explicação, nós temos a constituição de jornada, a composição de jornada e a gente também tem a ampliação da jornada, tá? A constituição de jornada, ela é o processo de estabelecer a carga horária de um docente. Então, eu sou docente efetivo na disciplina de sociologia. Minha carga pretendida é a básica, com 24 aulas. Eu preciso pegar 24 aulas de sociologia. Se eu não tenho 24 aulas de sociologia, eu vou compor a minha jornada. Isso pode ser com alguma habilitação. Pode ser aí numa disciplina de filosofia, tá? Pode ser numa disciplina aí de história, que eu também tenho.
Então, isso aqui me habilita para mim compor a minha jornada. Então, eu vou chegar até a composição de jornada, vou usar as disciplinas que não são as minhas de concurso, mas que eu sou habilitado para constituir a minha jornada, certo? Então, eu preciso, né, no caso, para compor a jornada, a constituição ela acontece quando eu pego a minha disciplina pura, tá? E se o caso eu quiser ampliar a minha jornada, eu vou fazer isso com a carga suplementar, tá? E as cargas horárias. Bom, a atribuição de aulas da disciplina de educação física, isso é importante também. Todos os professores de educação física precisam apresentar o CREF atualizado. Aqui está falando um pouquinho sobre os diplomas de licenciatura, tá? Que a gente vai precisar fazer uma atualização, principalmente de quem já está há bastante tempo, só para poder fazer aí uma atualização, né, do que pode e o que não pode lá no portal NET, certo? Até porque tem docentes aí que estão há muito tempo, então a gente precisa fazer essa atualização, isso é obrigado também a fazer isso, né? Falando também aqui sobre o programa de formação docente, que no caso é R2, aquela N2, né, que precisa apresentar junto, né, o diploma. Isso aí está dizendo por quem é bacharel, por exemplo. Bacharel não é licenciado, mas ele fez uma complementação que é R2, que é para ter a licenciatura plena, dentro daquele componente que ele pode. Ele precisa apresentar esses diplomas casados, porque um, né, ele equivale ao outro. Então, um certifica o outro, tá? Isso na hora de apresentar aí a documentação legal, ok? Tá falando sobre habilitação também, é importante, mas não é o que aqui é o nosso foco hoje. E isso aqui é muito importante, gente. Nós tivemos algumas mudanças referentes às faltas para o ano que vem. As classes e aulas em substituição somente poderão ser atribuídas a docentes que venham efetivamente assumi-las, sendo expressamente vedada a atribuição de substituição sequenciais, inclusive durante o ano. O que que ele está dizendo aqui? Que não existe substituição da substituição. Eu estou em designação à direção da escola. Eu vou escolher aulas também. Por estar designado, as minhas aulas vão para a substituição. O efetivo pode pegar as minhas aulas para constituir a sua jornada, no caso, para compor a sua jornada, né? Porém, essas aulas são substituição. A qualquer tempo que eu voltar, o efetivo perde essas aulas. Se ocorrerá a escala inversa. Se ele tiver aulas da disciplina dele com O, automaticamente ele pega as aulas do O, do F e assim por diante. Se não tiver, se tiver as aulas com efetivo, ele automaticamente fica sem as aulas, tendo que escolher na diretoria de ensino, tá? E aí ficando adido na escola. Então, complicado isso. Então, tomem cuidado, principalmente quando tem a substituição, tá? Nós precisamos também ficar atentos, porque na substituição nós não podemos ter licença. Mesma coisa do artigo 22, tá? Não tem licença. Vocês vão ver que ele está amarrando tudo aqui referente às faltas. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Mas o docente contratado, tá? O que que ele está falando aqui? Do categoria O. Então, muita atenção. Categoria O, ele perderá as aulas livres ou substituição quando o auxílio de incapacidade temporária for superior a 15 dias consecutivos, né? Cabendo aí a submissão do requerente à perícia médica junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, certo? Acho no caderno, só anotei mais coisas aqui também para a gente poder falar sobre isso. Ele também vai perder se for superior a 15 dias interpolados. Então, tem os 15 dias consecutivos e tem os 15 dias interpolados. Isso dentro de um período de 2 meses, 60 dias. Então, em 60 dias, o categoria O, que tiver 15 dias de licenças consecutivos ou interpolados, tá? Ele corre risco de perder as aulas. Ele corre não, ele vai perder essas aulas. Se for também superior a 30 dias, ele também perde essas aulas. E aí, seja tipo, de forma contínua ou interpolada. Então,
Categoria O, professor que faltar mais de 30 dias perde as aulas, certo? Se for 15 dias dentro de um período de interpolados, né? Se for 15 dias interpolados dentro de um período de 2 meses, ele perde. E se for 15 dias consecutivos, ele também perde. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso já é algo desta resolução 95 que está falando sobre faltas. E aí a gente vai ver também do efetivo e do F, tá? Já adiantando para vocês, do efetivo e do F. 15 faltas seguidas, ele vai perder as aulas, no caso as classes, né, as turmas. 60 faltas, caso falta aula, durante o ano. Então, durante o ano, o F ou o efetivo que tiver 60 faltas, ele também vai perder, no caso, essa turma que ele está. Com 12 faltas, ele já pode ter uma redução de jornada. E essas 12 faltas aí no mês, tá? Ou 20 faltas durante o ano, ele também perde essas aulas. A aula dele é liberada para a substituição. O que ele está falando aí? Está dizendo, gente, que a partir de 15 faltas seguidas, tá? Você vai ter suas aulas liberadas para outro docente pegar. Ah, mas eu sou efetivo. Vai ter. Qualquer substituição? Qualquer substituição. Qualquer, desculpa, qualquer licença? Qualquer licença. Tá? E aí, gente, também essas 60 faltas durante o ano. Isso aqui diz muito sobre a bolinha. Então, sabe aquelas aulas que a gente não chegou na primeira, ou saiu na última, que a gente assumiu a falta aula? A gente vai ter que ter um controle disso, porque se você tiver 20 faltas nessa turma durante o ano, tá? Você já vai automaticamente perde essa turma. Isso se for a falta aula. Se a sua falta for falta dia, tá? A partir aí de 20 faltas dias, você já perde essa turma também, que vai dar, no caso, 60 faltas durante o ano. Então, a gente vai precisar, lógico, vai precisar saber de quantas aulas você tem com aquela turma, mas está tudo bem amarrado aí, porque o docente, que falta muito, principalmente naqueles dias específicos, né, ele corre risco de perder isso. Então, precisa fazer um controle bem minucioso, porque tudo isso vai ser controlado, tá? E corre esse risco de perder essa turma. Perdendo essa turma, gente, automaticamente se reduz carga. E o docente fica impedido de manifestar, né, em outras aulas, tá? Então, ele vai ficar com aquilo que ele tem e não tem como recuperar o que perdeu, bem? Ou seja, ele está amarrando muito bem essa questão das faltas. A gente já vai falar mais sobre isso também. Está falando sobre o PEI também. As aulas de substituição serão retiradas imediatamente dos efetivos e não efetivos e contratados quando houver afastamento ou licença, que a gente está falando. Não existe substituição da substituição, então teve licença, vai perder as aulas se tiver em substituição. A redução da carga horária do docente, jornada de trabalho resultante da atribuição de carga horária menor ou da perda de classe de aula no decorrer do ano ou em virtude de cessação de designação será concretizada de imediata ocorrência, dependente do docente se encontrar em exercício ou licença, ou seja, quando ele voltar, já perde tudo, né? Só exemplos aí de caso licença, licença nojo, licença gala, né? Que ele amarrou isso daí para ter essas concessões aí, são as únicas hipóteses, tá? O docente efetivo e não efetivo que tenha caracterizado a situação de inassiduidade pelo período superior a 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante o ano, terá sua classe ou aulas liberadas em substituição a outro docente, eu disse para vocês. Então, se a gente não tomar cuidado, essas 20 faltas em dias úteis intercalados, ou seja, eu tenho aula na segunda-feira com o primeiro A, com o primeiro B e com o primeiro C. E eu vi que eu faltei já 20 vezes com essas turmas, mesmo que sejam intercalados. Isso no período de um ano, eu vou perder essas turmas. Essas turmas é liberada para substituição e outro professor pode pegar, e eu não consigo repor. Automaticamente eu vou diminuir a minha carga horária, sendo também vedada para o ano que vem, no caso 2026, eu ampliar a carga. O quinto, o docente que atua em sala de aula para atendimento de ação judicial. Bom, isso não é muito nosso, né? A gente não tem aqui. Está falando sobre a interrupção de exercício.
Está falando sobre o itinerário formativo, acho que isso é importante também. Dentro do itinerário formativo, projeto de vida, todas as licenciaturas podem, orientação de estudos e matemática também é só a prioritária física, química e matemática, tá? Então, matemática como prioritária, fica física e química como alternativa. E a gente vai ter também a aula de orientação de estudos de língua portuguesa. Então, essa é uma mudança. A gente tinha a orientação de estudos de forma geral, tinha lá as habilitações que poderiam pegar, mas agora é específico, tá? Então, a gente vai ter a orientação de estudos em matemática e a orientação de estudos em língua portuguesa. Eu vou mandar para vocês a matriz curricular da nossa unidade, para vocês olharem lá, mas já está a partir do nono ano. A gente tem lá aula de orientação de estudos de matemática e aula de orientação de estudos de língua portuguesa, tá? E português, quem tem essa habilitação, a língua portuguesa como prioritária e inglês como alternativa. Educação financeira, somente matemática, pode pegar. E redação e leitura, somente língua portuguesa, pode pegar essas aulas. E a redação e leitura e educação financeira, elas agora fazem parte do currículo, tá? Então, elas entram na formação geral básica. Tecnologia e inovação. Quem pode pegar tecnologia e inovação? Quem atribuiu esse ano. Os professores que deram aula esse ano é que vão ser prioridade para pegar essas aulas de tecnologia e inovação. Eu acho que está gravando ainda aqui. Acho que ficou um videozinho aqui meu aqui. A gente parou no artigo 5º, né, gente? Artigo 5º. Então, aqui ficou, né, as faltas que a gente estava conversando. Liquidação judicial, tecnologia de inovação. Que acho que é porque eu tentei gravar um. Já sei, desculpa, tá, gente? Aqui eu tentei gravar aqui pelo PowerPoint, por isso que tá saindo esse videozinho aqui, tá? Então, aqui, a minha aqui tá dando até um eco aqui. Tentar voltar aqui. Está falando então da disciplina de tecnologia, que somente os professores de tecnologia que ministraram aula esse ano vão poder. Os docentes, dependentes da situação funcional, não poderão desistir das aulas, tá? Isso aconteceu já esse ano, tá bom, gente? Tem a questão do acúmulo também, né? Que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. A gente ainda vai ter uma reunião para falar sobre a TPC, mas já saiu uma resolução e eu vou explicar depois para vocês. O acúmulo de cargo funciona na esfera estadual, inclusive com existência na Constituição de jornada carga horária de opção de forma parcial ou integral, visando a compatibilização. Então, a gente está falando de algumas formas dos acúmulos, né? Aqui que tem algumas regrinhas que não mudou, tá? Continua a mesma coisa. Aqui está falando sobre os docentes adaptados, né? Designados, afastados, nomeados, participando do processo de atribuição, exceto, né? Então, aqui a readaptação, então, os professores adaptados não participam, licenças sem vencimentos, né, no 202, a não ser que eles entregam uma carta, os afastamentos do parágrafo 22 do artigo 126, afastamentos no artigo 70, então está falando dos docentes que não participarão aqui da atribuição de aulas, tá? Nesse momento, tá? Nesse momento. O docente titular de cargo adido ou parcialmente atendido, bem como docente não efetivo que esteja cumprindo a respectiva carga horária parcial ou totalmente com horas permanentes, deverá assumir a classe e aulas livres de outras disciplinas que não a sua habilitação. Tá? Isso aqui depois a gente conversa também, não vou confundir muito a cabeça de vocês, porque é muita coisa nessa resolução 95.
tá? E aí a gente vai ter que, vendo caso a caso aí, que a gente vai ter que ficar com essa resolução na mão, e os casos aí que forem acontecendo, a gente vai voltar e dar uma lida nessa, então só estou passando de uma forma geral mesmo. Está falando da constituição da jornada, né, de como que é, né, que precisa o professor pegar as suas aulas, né, e depois aí de todos serem atendidos, ele vai para a sua composição de jornada, tá bom? E aí é obrigado que ele pegue sua carga horária, tá, gente? Havendo aulas na escola, ele tem que pegar. Professor que também optou por redução de jornada, só vai ser possível se tiver aulas livres. Se não tiver aulas livres daí, tá? Se ele conseguir, se não tiver aulas, né, no caso, desculpa, se tiver aulas livres da disciplina dele, ele é obrigado a pegar e não pode reduzir, tá? É vedada a redução de jornada de trabalho sempre que existirem aulas livres, é o que eu estou falando para você, disponível para a constituição da unidade escolar, classificação de diretoria de ensino, nesse caso, observar a compatibilidade de horários e distância entre as escolas. No momento da inscrição, o docente poderá solicitar a redução de jornada que esteja incluído, exceto redução para jornada reduzida no trabalho docente, tá? E aí não significa que a gente vai atender de um momento, tá? Ali ele está pleiteando uma redução de jornada, mas se tiver aula livre para ele, a gente não consegue atender, certo? Então, nem todos os casos a redução vai acontecer. Na ampliação de jornada de trabalho, aqui é importante, só vai ampliar quem tem 90% de frequência, tá? E aqui já está fazendo essa conta de acordo com as faltas, tá? Então, se tiver mais 60 falta aula, tá? Ou 12 falta aulas no mês, ele perde a ampliação de jornada, no caso aí para o ano que vem. Então, os docentes que ampliarem a sua carga, mas durante o ano ele tiver 60 faltas aulas, ele vai, ou 12 faltas aulas no mês, ele já perde aqui a ampliação de jornada, tá? Ficando imediatamente na jornada inferior submetida, tá? E além disso, para o ano subsequente, ou seja, o próximo ano, 2026, ele não vai poder ampliar a jornada. Fica vedada a ampliação de jornada de trabalho em nível de diretoria de ensino, tá? Os docentes efetivos terão concretizado a ampliação de jornada de trabalho no processo inicial ou durante o ano somente com a efetiva assunção de seu exercício na unidade de origem, exceto nas situações relacionadas à morte. Designação de coordenador, aí está falando de vice-diretor, né? É quando começa o efetivo exercício, certo? A atribuição da carga suplementar em nível de unidade escolar e diretoria de ensino faz-se em aulas livres ou substituição da disciplina de habilitação ou autorização do docente, bem como aulas de disciplinas decorrentes. As aulas de ensino colaborativo, que é o professor Nicolau aqui, também não é muito aí para a gente se atentar agora, né? Ele vai poder atribuir aqui novamente, tá? A gente tem aí. E no decorrer do ano, né, gente, a gente vai ter a atribuição, que é aquela atribuição durante o ano, tá? E aí depois a gente fala um pouquinho mais para frente sobre isso. Vamos primeiro passar essa atribuição inicial, porque eu acho que é o foco, até para não confundir muito a cabeça, tá? Uma mudança significativa é essa questão das faltas que eu já disse para vocês, que aí ó, volta novamente a dizer isso. Processo inicial, atribuição da carga suplementar em nível de unidade escolar ou diretoria de ensino somente será atribuída ao docente titular de cargo que obteve 90% ou mais de frequência, no período compreendido entre 15 de fevereiro a 31 de agosto. Tá? Então, dentro desse período, só vai poder suplementar quem não teve, né, o número abaixo de 90% de frequência. No decorrer do ano letivo, o titular do cargo atingir 60 faltas-aulas ou 12 faltas-mês perderá a carga suplementar. Então, para aqueles que conseguiram suplementar, se tiver esse número de faltas, eles perdem, tá? Então, novamente, aí eles estão amarrando essa parte aqui, tá? Aqui está falando sobre o 22, tá? Sobre o 22 aqui, o que é importante a gente ver, gente? São 200 dias, né? Não excede 30 de dezembro. Lembrando que 22 tem que tomar muito cuidado com as aulas de substituição, porque ele pode voltar, né? Não pode ter licença, vocês sabem disso, né? Então, ficar atento. O restante não mudou. Projetos e programas de pasta, eles não podem também assumir, como eles também não podem ser designados na PEI, tá? E o restante aí não mudou muita coisa aí do 22, tá bom? Dá uma lida na resolução, mas aí tá sendo bem claro, tá? Lembrando que, assim, quem pegar 22 também, no primeiro dia de exercício, primeiro dia de aula,
Se esse docente faltar, automaticamente está cancelado o 22 dele, tá? Então, ele já perde. Aqui está falando aqui sobre o artigo 23, atribuição de classes e aulas, né, aos docentes, no caso aí os Fs, né, PNF, que é um F aí, é um não efetivo, tá? Está falando sobre as transferências aí de unidade, então está bem específico aqui, eu não vou me atentar muito aqui, porque é bem específico os casos aqui, mas é a mesma coisa do que está sendo falado no efetivo, tá? No efetivo, a questão das faltas, a questão aí do que está sendo publicado ao efetivo para o ano que vem é a mesma coisa aqui para o F, tá? A única coisa é que o F tem um cronograma diferente. Primeiro é atendido o efetivo, depois vem para o F, ok? Noturno, gente, noturno teve mudanças, tá? Principalmente no que diz respeito à expansão. Então, muita atenção, tá? Na expansão do noturno, nós tivemos uma mudança no seguinte. Como vocês sabem, a gente vai ter 4 turmas no período noturno, 2 segundos e 2 terceiros. Nos segundos, né, a gente vai contar com um professor mediador, tá? E nos terceiros também. Esse professor da expansão, agora ele chama-se professor mediador. Então, nós teremos lá as turmas que terão as aulas de expansão, segundo lá o que cada componente curricular pode ministrar, então as licenciaturas que são devidas para cada um dos componentes. De acordo com a escolha dos alunos, nós temos lá os itinerários formativos, né? E dentro dessas escolhas dos itinerários formativos que nós temos aí agora, contando, né, segundo essa resolução, com um professor mediador. Como que vai funcionar para a nossa escola, tá? Na nossa escola, a primeira série a gente não vai ter lá no noturno, a gente só vai ter no diurno, então não tem expansão, eu nem vou me atentar aqui, tá? Mas para a segunda série a gente vai ter. E aí na segunda série aqui, ó, do ensino médio, nós podemos contar, e no caso aqui, o nosso itinerário é esse aqui, de áreas de linguagens e ciências humanas sociais aplicadas. Nós vamos contar com um professor, né, de inglês, que vai ter uma aula presencial e uma aula de expansão. Para esse professor aqui, é que prioritariamente nós vamos oferecer as aulas, tá? Oferecer as aulas para ele poder pegar aqui. Segundo que a resolução, preciso saber mais, gente, mas segundo a resolução aqui, é obrigatório que ele pegue. Então, ele é o professor aqui que vai pegar essas aulas, porque eu não vi aqui, pelo menos eu preciso ler mais aqui, mas eu não vi algum adendo falando, tá? Que, pelo menos na segunda série, tá? Falando que era opcional. Na terceira não especifica qual é o professor, mas na segunda série fala-se do professor de inglês. Então, obrigatoriamente, o professor de inglês, ele vai ter uma aula presencial de língua inglesa e uma aula de expansão. E ele será o professor mediador, tá? Esse professor mediador, ele vai ajudar todos os componentes do itinerário de expansão. Então, eu vou ter uma aula de projeto de vida, eu tenho 2 aulas de liderança e eu tenho uma aula de oratória, tá? Esse professor aqui, ele vai ter atribuído essa aula, tá? Para quê? Para que ele possa, né, ajudar esses professores com os alunos a estar fazendo essas atividades. A expansão continua sendo de forma remota, porém, os professores têm que cumprir aqui na escola, tá? Antes, como que era? Vocês gravavam uma aula, contraturno, apresentavam os alunos teriam que entrar, muitos não entravam, né? Agora, o professor vai pegar a expansão e ele vai cumprir aqui na escola. Então, vocês vão preparar a aula aqui, e se tiver que cobrar os alunos, vocês vão cobrar o aluno aqui, tá? Então, vamos conversar aí, a gente vai conversando com os professores das disciplinas também, mas as aulas serão preparadas aqui. E contarão com um professor mediador para poder ajudar nesse processo, tá? Nas aulas da terceira série, que nós temos aqui a ciência da natureza e matemática e suas tecnologias, nós vamos contar com uma aula presencial de inglês, desculpa, com 2 aulas aqui, que a gente vai poder ter até 2 professores mediadores, né?
sendo que vai ser uma aula para cada professor, certo? Então, professores aí de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, então, é um exemplo aqui, tá? Nós temos aqui o professor A, 2 aulas de expansão de língua inglesa, itinerário formativo de expansão, 1 aula de projeto de vida e 2 aulas de oratória. E aí o professor B vai ficar com os outros aqui. Então, isso é um acompanhamento, tá? Não significa que a gente vai atribuir para esses professores, tudo bem? Cada professor vai ter os seus componentes aqui, como acontece na expansão, mas além disso, vai contar com um professor mediador que vai ajudar também os alunos nesse processo. E aí nós temos aqui a resolução falando sobre esse professor mediador. Esse professor mediador, quais vai ser, o que serão aí, o que ele vai ter que fazer, né? Ele vai ter que montar grupo com os alunos, vai ter que acompanhar os alunos e mandar os comunicados específicos. Então, tem todo o que ele vai ter que fazer para poder ajudar nesse processo. Isso aí também está na resolução 84 lá, que está falando sobre aí o professor mediador. Na 95 ele atualiza, né? Só que na 95 ele faz de uma forma mais geral, tá? E, e na 84 ele está especificando bem. Então, vai contar com esse professor mediador também, que terá aulas atribuídas para poder ajudar nesse processo, tá bom? Ficou, acho que, meio confuso aqui, eu peço perdão a vocês, mas basicamente o que que a gente precisa saber? As aulas agora de expansão serão presenciais, o professor grava aqui na escola, o aluno continua assistindo de forma assíncrona, quando ele pode, no horário que ele pode. A diferença é que dentro do nosso horário nós estaremos aqui na escola para cobrar os alunos, gravar os vídeos e também fazer o processo de avaliação. Tudo aqui na escola, tudo de forma presencial, né? Porque à tarde, os alunos estando longe, nós não conseguimos fazer esse processo. Agora aqui a gente vai conseguir ter uma forma aí mais próxima dos alunos. Além disso, vai contar com um professor mediador que também vai ajudar nesse processo, tá? Esse professor, ele vai ter aula presencial e ele vai ajudar, aula presencial lá na segunda série, né? E ele vai ajudar. Já na terceira série, vai contar com um professor de cada aí que vai ter essas aulas para poder ajudar nesse processo também, tá bom? Tá falando sobre atribuição durante o ano, que mudaram um pouquinho as regras também, tá? Depois eu passo isso também para vocês, mas é muito importante, gente, que vocês saibam de antemão, tá? Que a gente teve algumas mudanças aqui nesse processo. Então, a primeira coisa que a gente teve de mudança, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a outra aqui. Primeira coisa que nós tivemos de mudança foi a questão aí da atribuição, certo? Vocês não conseguem, que é o saldo de aulas, né? Vocês não vão conseguir escolher a série. Vocês vão escolher somente o turno, tá? Então, aqui vocês já vão ver, ó, como aparece para vocês, ok? Já vai ver como aparece para vocês aqui. Aí já vou passar também o cronograma. Outra coisa que vai aparecer para vocês na hora da manifestação de interesse são as disciplinas que vocês podem. Olha que interessante, tá? Então, tudo que vocês podem aqui ministrar está aqui baseado no que vocês têm aí no diploma de vocês, no histórico, tudo aqui. Na hora de manifestar o interesse, eu consigo, gente, ó, fazer mais de uma de acordo com a minha opção. Lembra lá quando a gente fazia as opções de escola, como aconteceu lá na PEI? Aconteceu aqui também, ó. Você vai fazer a opção, eu quero nos 3 turnos. Então, você vai colocar, vai fazer primeiro para a noite, deixar a noite primeiro, tá? E aqui você consegue colocar aqui a ordem de prioridade, tá? Você depois vai colocar como manhã a segunda prioridade. Se tiver à tarde, você vai colocar aqui a tarde como a terceira prioridade, tá certo? Então, vai colocar aqui nas ordens de prioridade. E aqui, tá falando aqui sobre a atribuição da escola, né? Então, aqui é a nossa parte. Então, a princípio, para vocês seria essa parte aqui, tá, gente? Vocês conseguem até visualizar, mas vocês não conseguem fazer opção por turma, somente pelo turno. Então, quem atribui somos nós. Tudo bem? Sobre a resolução da ATPC, gente. Resolução 105, de 29 de novembro.
que diz essa resolução? As aulas de ATPC, elas também passam a ser de 50 minutos, ok? Sendo assim, passando para 50 minutos, né, nós temos aí a APD que continua em local de livre escolha, tá? A ATPL e a APD, no caso, para os professores categoria O, né, que automaticamente entram na nova carreira, tá? Sabendo que, né, a aula de trabalho coletivo pedagógico e a TPC é aquela aula que destina-se a reuniões semanais, e a ATPL, ou atividade pedagógica, que é a APD, são aquelas de caráter individual que se destina à preparação de aulas, elaboração e correção de avaliação. Então, para quem não sabe, tá? É dentro desse período aqui, que tem um número específico que você ganha por isso, que você vai corrigir suas aulas, que você vai fazer os seus lançamentos de atividades, correção dos seus trabalhos, elaboração de exercícios, é dentro dessa aula. O professor não pode fazer isso em sala de aula, tá? Porque ele ganha para isso aqui, tá? A unidade escolar poderá, em caráter opcional, excepcional, desculpa, e mediante a comprovação de necessidade pedagógica, convocar os docentes exigidos pela lei complementar, que é a lei da nova carreira, tá? Para exercerem as atividades pedagógicas diversificadas, que é a APD na unidade escolar, tá? Então, caso eu necessite, eu posso, né, em caráter excepcional, comprovando que existe uma necessidade pedagógica, convocar os docentes categoria O para cumprir a APD na escola. A convocação se refere ao artigo 3º desse, né, parágrafo 3º deste artigo, e deverá ser realizada mediante publicação em diário oficial, tá? Com antecedência mínima de 7 dias. A jornada de trabalho e o cargo horário dos docentes devem ser cumpridas em conformidade com o anexo 1, integrante dessa resolução. A gente estava com um pouco de dúvida, né? Referente aí à ATPC, se a gente poderia ou não fazer no período noturno. Então, excepcionalmente, o docente que possui aulas atribuídas no período noturno, a duração de cada aula será de 45 minutos. Então, a ATPC também dele passa a ser de 45, tá? Cabe ao diretor da unidade, após consulta dos interesses e opções de horários dos docentes, organizar os horários de aula de sua unidade escolar de forma a fazer cumprir o disposto nessa resolução, tá? Aqui não ficou claro algumas coisas, então vamos lá. A gente vai ter o período da tarde com os anos iniciais. Nós temos professor com acúmulo, principalmente aí que vai estar na prefeitura ou outra escola período da manhã, tá? Então, a gente teria que fazer o ATPC fora do horário, certo? Fora do horário, no caso, mas depois das 6h20, tá? Ou antes disso, né? Para a gente fazer depois das 6h20, essa resolução não deixa claro, porque o que, que ela me mostrou aqui? Que nós temos aqui a possibilidade, sim, de fazer no noturno, tá? As escolas com atividade somente no período diurno poderão excepcionalmente realizar a TPC pedagógico no coletivo até 7h30, só que ele está falando aqui somente no período diurno, não é o nosso caso, tá? Nós, então, podemos fazer no período noturno, só que aqui ele não estabelece sobre o pagamento de adicional noturno aos professores e aos membros da gestão, porque aqui, para ele ter uma coordenadora no período da tarde, teria que pagar adicional noturno para ela. A partir das 7 horas da noite, se paga adicional noturno, e essa resolução não deixou isso claro. A gente vai ter uma reunião só para falar sobre essa resolução aqui, que eu acredito que vai ter alguma portaria ainda para indicar sobre essa resolução, tá? E aí a gente volta a conversar. Por enquanto, nós não podemos definir nenhum horário de ATPC ainda, porque a gente ainda vai ter reuniões para se falar sobre essa ATPC. E aí não ficou claro para ninguém quem é que vai pagar esse adicional noturno, tá? Se, no caso, ultrapassar, porque aqui ele não diz, aqui ele só diz que as escolas que têm período diurno, né, somente poderão fazer lá. A unidade escolar deverá organizar a TPC, né, com o maior número possível de professores, então isso aqui é que tem que ser levado em conta, para a gente ver o maior número de professores, então, para a gente definir o horário, a gente vai ter que ver o maior número de professores, então a gente vai passar para vocês aí um formulário para a gente ver a questão dos horários, até para a gente ver, né, com os professores efetivos e EFs aí, qual é a opção melhor de horário, para que a gente possa definir isso, tá? É, Tem uma parte aqui que fala do período noturno, deixa eu ver aqui.
aqui. No período noturno, a realização da TPC deverá ocorrer presencialmente no pré-turno. Então, aqui, nós estamos falando aqui que o noturno já vai fazer à tarde, certo? Não vai dar para ser à noite porque eles estão em aula. E nesse artigo 1º aqui, do artigo 5º, nesse item aqui, ele diz o quê? Que ela tem que ser presencial no mesmo turno das aulas que ministra, caso haja viabilidade de horário no quadro de aulas ou em turno diverso, diurno ou noturno, desde que durante o horário de funcionamento da unidade escolar. Então, o que ele está falando aqui? Ela vai ser presencial. No mesmo turno das aulas que ministra, para, no caso aí, para os professores de ensino Fundi 1, não dá para a gente fazer porque a gente viu lá que vai ter que, o docente tem que substituir caso o professor falte, né? Então, não dá para fazer. Caso haja viabilidade de horário no quadro de aulas, que aqui não vai ter como fazer isso, ou em turno diverso, certo? Diurno ou noturno. Então, ele prevê aqui que a gente poderia sim fazer em noturno, desde que durante o horário de funcionamento da escola. Então, aqui ele diz que talvez a gente possa, mas ele não diz quem é que vai pagar esse adicional noturno. Porque se no noturno ele está jogando para tarde, a gente vai ter que ficar atento quanto a isso. Então, a gente vai aguardar para a gente poder saber. Fato é que ele já soltou aqui, no caso aqui dos anos iniciais, ó, são 26 aulas com alunos, ganha-se por 32 horas semanais, então são 32 horas, contando aqui a TPC, 4 ATPCs contando a EFAP. Então são 2 presenciais e 2 da EFAP e 8 ATPL. Tá? Aos professores que têm 40 horas, 32 aulas, né? Vai dar 5 ATPC, contando em 3 presenciais e 2 da EFAP. Ok, gente? Bom, gente, espero que eu tenha explicado mais ou menos aí para vocês. Eu sei que tem muita coisa, né? E sei que ficou um vídeo bem grande, bem extenso, mas a princípio é isso que a gente queria passar para vocês. Porque, segundo essas resoluções aí que saíram, né? Essas foram as principais mudanças, tá bom? Então, qualquer coisa, gravem esse vídeo, a gente vai colocar isso, voltem, tá? A gente gravou o vídeo para ficar uma forma melhor e atingir a todos. E a nossa intenção sempre foi ajudar, tá bom? Muito obrigado e me coloco à disposição aí para alguma dúvida que vocês tiverem, tudo bem? Obrigado.